queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. A expressão parábola advém de dois vocábulos gregos antigos que juntos formam o verbete que ficaria conhecido na tradição antiga como sendo essa arte, esse recurso de contar histórias e de, através de metáforas, de abstrações, explicar um ensinamento que transcende a linguagem frontal, o texto direto, e que as palavras não conseguem lograr explicar da forma como a metáfora consegue fazê-lo. A expressão parábola, portanto, vem de dois termos, baleim ou baleém, que significa lançar, e para, que significa, no grego, ao lado, ou ao lado de. Portanto, parábola, ao pé da letra, significa lançar ao lado, jogar ao lado. Isto é, explicar algo fazendo paralelismos, fazendo analogias, fazendo metáforas. O gênero literário e a técnica de contar parábolas não é exclusiva da época de Jesus. Antes dele, no Oriente e no Ocidente, as parábolas eram contadas, seja como koans, fábulas, tradição folclórica, contos, arquétipos que se reproduziam e que se transmitiam geração após geração. Mas é na antiga Palestina, especialmente na cultura oriental, cultura essa que era muito mais oral do que escrita, a tradição de contar histórias com fundo moral, com ensinamentos profundos, fazem parte do cardápio emocional e do paradigma cultural de maneira muito mais acentuada, especialmente na antiga Palestina. Antes disso, nós temos a mitologia grega, por exemplo, a mitologia greco-romana, que também, através dos seus contos, dizem os melhores especialistas, mitólogos, que revelam, na verdade, através daqueles contos dos deuses, aquelas narrativas, aspectos profundos da personalidade humana, aspectos do inconsciente, para me utilizar uma expressão da psicanálise, aspectos em que o ego revela a natureza humana de uma maneira repetida, através daqueles contos que Freud, Jung, Erich Fromm, Adler e os grandes avatares da psicanálise se utilizaram para entender o comportamento humano e o psiquismo humano através dessas histórias, dessas narrativas. Não obstante, foi em Jesus que as parábolas alcançam um nível excepcional, nunca antes imaginado. Foi em Jesus que o gênero literário das parábolas é espiritualizado de uma forma invulgar, incomparável. Foi em Jesus que o mestre e homem de Nazaré vai utilizar os elementos simples da natureza, se apropriando de não apenas expressões grosseiras e rudes, porque era o idioma que ele dispunha, o linguajar rudimentar e algo até grosseiro para a nossa mentalidade ocidental, os símbolos, as palavras e os elementos que ele tinha, inclusive os elementos corriqueiros com os quais a população lidava, para estruturar ensinamentos muito profundos, que me permitam dizer, a academia ainda não procurou aprofundar e penetrar despida de preconceito. Penso recorrentemente que, da mesma forma que se estuda a mitologia greco-romana em graduação de psicologia, por exemplo, de filosofia, de antropologia, da mesma forma que estuda os ensinamentos de Sócrates e Platão nas áreas de ciências humanas, por falta de interesse e talvez por preconceito acadêmico, em função do estereótipo da religião, os estudiosos ainda não se debruçaram, isentos de qualquer viés, para estudar as parábolas de Jesus de uma forma imparcial, de uma forma racional, porque encontraria ali elementos muito profundos da natureza humana, da psique humana, de uma forma excepcional.
Dizem os estudiosos neotestamentários do texto bíblico, especialmente do Novo Testamento, que se a gente fosse resumir o Evangelho de Jesus, a sua mensagem, a sua doutrina, poderíamos estabelecer dois grandes eixos maiores. O Sermão da Montanha, que é a linguagem direta, frontal, é a constituinte, o resumo das suas ideias de uma forma direta, explícita, sem rebuços. É a lista daquilo que principalmente Mateus, Lucas também, mas Mateus no capítulo 5, 6 e 7, estruturou nesse sermão para dizer das ideias principais de Jesus de uma forma econômica e sucinta, cuja linguagem e apresentação direta não deve ter sido entendida pela maioria das pessoas, inclusive pelos próprios discípulos dele. E o outro eixo maior, seriam as parábolas de Jesus. As parábolas seriam uma forma de explicar, de uma forma cuidadosa, aquilo que ele enunciou de uma maneira direta e econômica, resumida e sucinta no Sermão da Montanha. As parábolas conseguem esmiuçar, mastigar, detalhar, aprofundar os elementos variados da sua doutrina magnânima. De maneira repetitiva, de maneira recorrente e, o que é interessante, às vezes falando de uma mesma lição de maneira repetida, com a roupagem e a história diferente para se fazer entendido pelo tipo de interlocutor com o qual Jesus conversava. É curioso isso perceber. Porque se ele estava com pastores, ele fazia parábola de pastor, de ovelha, de cultivo de animais. Se ele estava com agricultores, ele fazia parábola de agricultura. Se ele estava como comerciante, ele fazia parábola sobre comércio. Talento, cestécio, óbolo de viúva, dinheiro. Se ele estava com doutores da lei, ele fazia parábola sobre a lei. A depender do tipo de interlocutor com o qual ele dialogava, se ele estava com pescador, ele fazia parábola de pesca, de rede, de peixes. E assim por diante. Talvez para nos dizer, conforme só iria acontecer mais tarde com o entendimento espírita 18 séculos depois, que todas as coisas da terra são reflexos pálidos das coisas celestes. A gestão financeira que você lida hoje são tentativas de ensaiar mais tarde a gestão e administração das coisas espirituais. Tudo no mundo físico é uma cópia grosseira do mundo espiritual. A agricultura tem lições metafóricas de semear, colher, plantar, adubar a terra, ter fé para esperar, porque não depende de mim tudo. Tem uma parte que eu não posso fazer, porque depende do clima, do vento, da estação e das pragas. A agricultura é ato de fé. A pesca e assim por diante. Utilizava os elementos mais simples e mais básicos da natureza, na linguagem conhecida para se fazer entendido, para falar de coisas do espírito imortal, da eternidade, das leis da vida atemporal, porque se trata de um espírito puro, um espírito crístico, que veio ter conosco, numa época muito difícil, e traduzir a lei divina que ele já conseguia abarcar, compreender, porque as almas puras e redimidas abarcam a lei divina. E essa lei divina não tem um livro específico. Ele, no entanto, traduziu isso em palavras compreensíveis para todos nós. Que essa é a tarefa de todo missionário. Missionário geral, genericamente falando, e em especial, o governador espiritual do planeta. Jesus, portanto, tinha essa mentalidade. O potencial das parábolas, potencial de verdade, o potencial heurístico, vou falar uma palavra bonita, heurístico, que vem de eureka, ou seja, que carrega verdades, é tão excepcional que contempla os diferentes níveis de consciência. A massa que o escutava, cada uma absorvia uma quantidade do ensinamento parabólico de acordo com seu nível de consciência. Ou seja, ele respeitava os níveis de consciência diferentes através do ensinamento. Aqueles mais amadurecidos penetravam mais. Aqueles mais imaturos penetravam menos. Mas todos saíam com uma lição básica. Esse é o poder da parábola. Aliás, esse é o poder pedagógico das histórias, reconhecidos pela pedagogia contemporânea, pelos melhores educadores, por especialistas da semiótica, da linguagem, que falam que a arte de contar histórias e de fazer metáforas
É a melhor forma de abranger o ensinamento, porque a palavra, repito, a palavra direta não consegue a mesma coisa que a metáfora consegue. A metáfora contempla tudo e vai além. Por isso a gente gosta de poesia. Porque a poesia, a música, diz mais do que o texto. Essa é a ideia, e Jesus assim o sabia. Dando um caráter atemporal às suas lições, porque quando ele vestia as suas lições de histórias, ele deu um sabor de verdade. Peixe é peixe em qualquer cultura. Terra e agricultura é terra em qualquer cultura. Ele utilizava elementos gerais, elementos atemporais, para falar de coisas eternas, de coisas espirituais. Deu um caráter atemporal. Mais do que isso, além disso, ele conseguiu, com as suas parábolas, preservar os seus ensinamentos de futuras adulterações. Diz, aliás, o psiquiatra Augusto Cury. Por quê? Porque numa frase você consegue adulterar. Até muda uma vírgula. Bota uma palavra no meio. Como deve ter havido interpolações, enxertos, adulterações. Mas uma história, se você mudar algum detalhe da história, a história perde o sentido, fica sem pé nem cabeça. A mente medieval, atrasada e até interesseira, que tentou adulterar os textos evangélicos, olhou para a parábola do bom samaritano, para a parábola do filho pródigo, para a parábola do semeador, e não viu nada e deixou para lá, preservando o seu conteúdo para o futuro. Era uma forma de ele conservar os seus ensinos para que a humanidade do futuro pudesse acessar e entender mais. É impressionante. E é por essa razão que eu me louvo e eu congratulo a instituição abençoada, GELAC, por estar promovendo discussões e reflexões em torno das parábolas de Jesus. Porque são ensinamentos que daqui a alguns séculos, quando a gente voltar a estudar parábolas como essa, a gente vai ter entendimentos cada vez mais maduros, cada vez mais profundos, porque é a lição de um espírito que já percorreu o processo evolutivo, que a gente está percorrendo, pelo menos nas necessidades desse planeta, porque ele é referência desse plano, e, portanto, sempre poderemos utilizá-las de acordo com o nosso momento evolutivo, com o nosso nível de maturidade. A parábola que nos foi reservada para o dia de hoje é a parábola chamada da figueira, ou da figueira que secou, ou da figueira estéril. E aí já temos o primeiro problema. O título da parábola recebeu alterações ao longo dos tempos. E eu vou explicar por quê. Vou dar ideia por quê. E hoje, embora seja uma parábola, o texto que a gente reservou já não é chamado parábola de figueira pelos estudiosos. Por quê? Porque há outros trechos do Evangelho que falam também de figueira. E aí a gente tem a primeira dificuldade. Esse texto, eu estou me referindo ao texto que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11 de Marcos, versículo 12 a 14. Esse texto também está em Mateus, mas em Marcos está mais bem elaborado. O próprio Kardec preferiu o texto de Marcos e colocou. Está lá, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando Kardec fala sobre a fé que transporta montanhas, e tem a parábola da figueira que secou, e o texto do Evangelho. Só que, atualmente, esse texto já não é mais chamado a parábola da figueira que secou, porque há outros trechos do Evangelho que também fala de parábola, que também fala de figueira que seca, ou que figueira que tem que ser cortada. E aí há uma confusão, às vezes, a respeito do texto. Verdade seja dita, o texto de Marcos, capítulo 11, que a gente vai ler aqui, é o texto mais completo de todos que fala de figueira. Talvez foi por isso que Kardec... Talvez não. Certamente foi por isso que Kardec pegou esse texto, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo e examinou ele. Por quê? Porque ele contempla todos os outros. Porque ele toca no tema que versa todos os outros, mas vai além do que os outros falam. Por isso a gente vai se concentrar nele. Mas só para ilustrar, esse texto já foi chamado Parábola da Figueira Seca, Parábola da Figueira Estéril, Parábola da Figueira que Secou, e hoje é chamado A Maldição da Figueira, ou A Figueira Amaldiçoada. E a gente vai entender por quê. Por que essa ideia? Primeiro, porque há outras passagens que são chamadas Parábola da Figueira, que são parabólicas também. Por exemplo, em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, o evangelista escreveu o seguinte: e passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar um fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: eis que tem 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta para que ocupa ela, ainda corta,
Para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe dê leite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não der, cortá-la-ás. Esse trecho de Lucas capítulo 13 é chamado a parábola da figueira que secou, ou a parábola da figueira seca. Esse é o texto que hoje é considerado. Kardec foi correto quando colocou no Evangelho o outro trecho, como do capítulo 11 de Marcos, como a parábola da figueira que secou. Mas hoje é chamado a maldição da figueira, porque Jesus, a gente vai ver aqui o texto, parece amaldiçoar a figueira. Por que a gente vai preferir examinar o texto de Marcos, que é o texto que Kardec escolhe? Porque é o texto mais completo. É o texto que lida com isso, a figueira que precisa ser cortada. Lida com as outras passagens do Evangelho que faz alusão à figueira. Bom, tem um outro trecho, ainda do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 21, versículo 29 a 33, que também é uma parábola, que é chamada parábola da figueira. Esse texto diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Vendo-as que perto está já o verão, a estação. Assim também, vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo que aconteça se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse é o trecho que é considerado hoje, intitulado hoje, a parábola da figueira. Porque fala de uma estação que vem, e Jesus compara essa estação que vem, que vai dar frutos, ao reino dos céus. Bom, mas vamos ao texto nosso que contempla todos esses, e vai além, porque é mais elaborado, é mais rico de detalhes, que serve de base para o tema nosso da palestra, esse tema de hoje. Que é considerado hoje, é intitulado hoje, porque os títulos mudam, tá? No Evangelho, no Novo Testamento, não tem títulos. Os títulos são dados pelos autores. Então, o título que hoje é chamado é A Figueira Amaldiçoada ou A Maldição da Figueira. O texto de Marcos, capítulo 11, diz assim: Quando saíam da Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: Que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crendo, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Esse é o trecho que não serve de tema. Esse é o trecho sobre o qual a gente vai concentrar as nossas considerações, porque, como já dissemos, abrange os demais. Bom, primeiro, precisamos fazer aqui alguns aspectos gerais, porque o próprio texto faz alusão à saída da Betânia. Aqui a gente precisa contextualizar. Estamos em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14. Não precisa ler muito o texto do Evangelho. Se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, e pegar só o versículo anterior, ou seja, o versículo 11, você vai ver lá a alusão de que Jesus havia entrado em Jerusalém e depois de entrar em Jerusalém, sentado em cima do jumento, aquela entrada triunfal que o Evangelho narra, ele decide com os 12 ir na direção de Betfagé e da Betânia, para depois saírem da Betânia e voltarem para Jerusalém. Ora, então aqui a gente já tem uma certeza, que aliás é consenso entre os estudiosos. Estávamos na época da Páscoa dos judeus. A Páscoa hebraica, porque Jesus entrou em Jerusalém na época da Páscoa, Jerusalém estava cheio de gente, ele entrou, portanto, na época da Páscoa, houve, portanto, aquela recepção e mais tarde ele foi crucificado na Páscoa judaica. Portanto, a Páscoa judaica é o mês de Nissan. Nissan, no calendário hebreu,
corresponde a março, abril, principalmente abril. A Páscoa já era em abril. Então, estávamos em abril. Esse é um dado importante que a gente precisa aqui entender. Um dado curioso, que fiquei sabendo, agora fazendo uma leitura antes de chegar aqui. Nissan, em hebraico, significa primeiros frutos. Primeiros frutos. Alguns até traduzem como época dos primeiros figos. Outros, primeiros frutos. Isso não é à toa. Não é à toa. Bom, a outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte. Quando Jesus, segundo o texto, sai da Betânia, o evangelista diz que ele teve fome. Ao sair da Betânia, ele teve fome. Essa expressão aqui é objeto de também reflexões. Por quê? Como Jesus poderia ter fome estando na Betânia e saindo da Betânia? Nós sabemos pelas passagens do Evangelho que Jesus, quando estava na Betânia, estava na casa de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que a recepcionava ele quando estava lá. Quem conhece o Evangelho, algumas passagens sabe que Marta chegava a ser obsessiva na cozinha para deixar comida para Jesus, a ponto de ser até repreendido por ele. Como é que ele acaba de sair da Betânia e diz que está com fome? Alguma coisa está errada. Será que Marta e Maria não deram comida para Jesus? Será que ele não se alimentou? Será que ele estava ali em jejum? A ponto de, ao decidir sair da Betânia, ele fala, tenho fome. Não parece ser uma fome literal. Aliás, se a gente pegar outros textos do Evangelho, a gente vê que em alguns momentos ele usa a expressão fome com outro sentido. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, ele diz. Ou seja, uma fome da obra divina. Ou em outro momento, quando ele já está em Jerusalém, ele vai dizer, eu tenho ansiedade de comer essa Páscoa com vocês. Ele estava se referindo a algo espiritual. Aliás, não precisa ir nem para tanto. Uma das suas bem-aventuranças, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, ele vai dizer, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, justiça, na expressão do hebraico, não é a justiça do ordenamento jurídico, conforme nós conhecemos hoje, não. Justiça era a qualidade do justo. Né? Deus era o justo. Né? Alguém que era santo era chamado o profeta justo. Jesus era chamado o justo dos justos. Então, o justo aí era no sentido de justiça, no sentido de santidade, de espiritualidade, aquele que tem fome e sede de espiritualidade. Isto é, aquele que, da mesma forma que tem carência das necessidades materiais, tem carência de espiritualidade. Essa é a ideia. Que se alimenta espiritualmente. Então, tenho fome parece ser uma alusão aí simbólica. Uma alusão mais espiritual. Mas a parábola tem muitos problemas. Essa parábola tem algumas coisas que valem a pena a gente aqui considerar. Primeiro, na época da Páscoa judaica, mês de abril, não era mês de dar figo, de dar fruto. E por isso que nós aqui observamos, estávamos na época da Páscoa judaica. Não era um mês realmente de fruto. Depois, uma outra coisa importante. Quando Jesus se aproxima, portanto, da figueira, o texto do próprio Evangelho diz, encaminhou-se a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. O próprio evangelista fala que não era o tempo de figos. Ora, Jesus amaldiçoa, se a gente for pegar ao pé da letra o texto, por isso que é o problema de a gente examinar os textos do Evangelho ao pé da letra. Jesus amaldiçoa uma figueira, porque ela não estava dando fruto, sendo que não estava no tempo de dar fruto, ele sabia que não estava no tempo. A ponto de secar a figueira. Quer dizer, Jesus cometeu um crime ambiental. Talvez o Ibama na época ia pegar ele. Ou alguma outra organização aí. Não pode ser isso. Se a gente pegar espíritos de escol, missionários da terra, como por exemplo Francisco de Assis, que tinha um amor pela natureza, um cuidado pela natureza, Albert Schweitzer, que chegou a renunciar a construir um hospital em Lambarrené, em determinada área, porque tinha um formigueiro, e ele disse que Deus devia ter as suas razões para botar o formigueiro ali, resolveu construir em outro lugar. Com todo respeito a esses espíritos, Jesus é muito, mas muito, mas muito além do que eles. Porque todos eles são missionários de Jesus. Não dá nem para comparar.
Então não dá para achar que Jesus ficou com raiva da figueira, amaldiçoou e colocou a figueira para ficar estéril, seca, porque não estava dando fruto na época que não era para dar fruto. Não me parece ser uma atitude que até as crianças sabiam que aquela época não era a época de dar figo. Não parece ser uma atitude de um espírito puro, um espírito sumamente perfeito, sumamente sublimado como ele. Alguns teólogos chegaram a teorizar dizendo que ele queria mostrar o seu poder ali. Então Jesus é um marqueteiro que queria mostrar o seu poder mediúnico fazendo um crime ambiental e secando a pobre da figueira ali, para demonstrar o quanto ele tinha poderes anímicos, poderes psíquicos, que ele controlava a matéria com seu psiquismo. É fazer de Jesus um marqueteiro vulgar, um marqueteiro convencional, que precisava utilizar essa estratégia para chamar a atenção. Não me parece ser da nobreza de um espírito desse. Achar que ele estava utilizando estratégia de marketing para a Boa Nova, para o Evangelho, quando em muitas ocasiões que ele podia fazer uma propaganda, ele se calou. As pessoas até pediam fenômeno e ele fez silêncio. Quantas vezes, até no Calvário, diante de Anás, Caifás, Pilatos, e ele fez um profundo silêncio. Não dá para compreender essa passagem como uma demonstração dos seus poderes, mesmo a pretexto de passar uma lição secando uma planta. Não me parece ser coerente isso. A estranheza é maior quando a gente pensa, por que Jesus foi tão veemente nas suas expressões, sendo que não havia condição daquela figueira oferecer fruto naquele momento? Por que Jesus foi tão contundente, foi tão enfático? Parece desproporcional o que ele falou e a forma como ele colocou. Mas a verdade é que na Judéia daqueles tempos, na Israel de um modo geral, na antiga Palestina daqueles tempos, havia uma forma também de passar ensinamentos espirituais de uma maneira teatralizada. Diz os autores da Bíblia de Jerusalém e também Alfonso Shekel, na Bíblia do Peregrino, eles vão dizer que à época havia uma forma de encenação teatral chamada profecia mímica, em que os profetas não diziam, mas faziam uma espécie de encenação teatral para passar o ensinamento. Esse era um gênero comum. Se eu for citar todos os exemplos do Antigo Testamento, a gente fica aqui até meia-noite. Porque pelo menos tem uns 20. Eu vou citar apenas alguns para a gente ter uma ideia, sem me alongar muito. No texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, Ezequiel tem um fenômeno mediúnico, né, na linguagem da Bíblia, diz que Deus falava com ele. Né? Toda vez que você vê no Antigo Testamento Deus falando com o profeta, não é Deus diretamente. Né? É o fenômeno espiritual, o fenômeno mediúnico que a Bíblia colocava dessa forma. Né? Emmanuel, em Um Consolador, vai ser perguntado pela Federação Espírita Brasileira. Parece, às vezes, que os próprios profetas do Antigo Testamento eram inspirados diretamente por Jesus. E Emmanuel respondeu, e é isso mesmo. Era o próprio Cristo diretamente que servia dos seus funcionários, dos seus emissários, para transmitir as lições a fim de preparar a sua chegada. Diretamente, diz Emmanuel. Então, Ezequiel, por exemplo, ele recebe a mensagem divina, Deus, aspas, fala com ele, e lhe pede para ir até Jerusalém, perto do templo de Jerusalém, pega um monte de peça de madeira, constrói um monte de coisa com as peças de madeira e começa a encenar uma espécie de disputa. Nessas disputas ele faz cavalinho de guerra, soldado, etc. Então foi aí que surgiu o Lego, o Wars e assim por diante. Tô brincando. Ele então faz uma encenação, as pessoas parou e disse assim, não teve infância. Pirou de vez. E aí ele explica, estou fazendo aqui uma profecia de que logo mais Jerusalém vai ser palco de uma guerra. Era uma profecia que se cumpriu. Mas Ezequiel, me permitam a expressão vulgar no sentido de popular e adolescente, foi de boa. Foi bem de boa. Porque se você pega Isaías, não é fácil ser profeta como Isaías. Deus aparece a Isaías e pede para ele ir para Jerusalém. Só que pede para ele entrar em Jerusalém nu. Ele entra em Jerusalém nu, passa a transitar nu. As pessoas ficam espantadas com aquilo. Alguns ameaçam ele de ele ser preso.
e ele começa a ensinar, dizendo, ele fica 3 dias, segundo a tradição, nu em Jerusalém, e depois ele começa a ensinar que logo mais, se a aliança for feita com o Egito para entrar em guerra contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor e os assírios iriam invadir Jerusalém, iriam destruir Jerusalém, iriam humilhar os habitantes, nudez, né? Humilhação. E eles iam ter que caminhar escravos despidos e descalços. Foi a profecia que Isaías fez, sugerindo para que não estabelecessem uma guerra contra os assírios. Essa era a ideia. Jeremias recebeu a mensagem de Deus, chegou e foi cumprir a mensagem que ele recebeu. Comprou um vaso no templo de Jerusalém, um vaso de cerâmica, chegou na frente do templo, na parte do átrio dos gentios, que era o átrio mais popular, jogou o vaso de cerâmica no chão, despedaçou no chão e começou a pisar em cima. E aí, depois de muito pisar, as pessoas começaram a perguntar, ele começou a dizer, Jerusalém vai ser invadida. E houve uma grande invasão e um grande conflito em Jerusalém. Então nós temos aí alguns exemplos, tem mais, mas alguns exemplos. Mas eu vou citar no Novo Testamento. Jesus entra no templo e começa a admoestar os vendilhões do templo. E aquela ideia de pegar chicote e sair derrubando tudo é uma profecia mímica. Ou você acha que o espírito puro por excelência vai pegar chicote, vai chicotear os vendilhões do templo e vai usar da violência. O espírito daquele. Ele estava fazendo uma profecia mímica, falando sobre as coisas sagradas, inclusive citando o texto de Isaías. Na casa do meu pai deve ser a casa de oração. Esse é um texto que está em Isaías. Ali era uma profecia mímica que ele encenava. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, quando está fazendo a sua pregação do Evangelho, passa em uma das suas grandes viagens, passa por Jerusalém, entra em Jerusalém, e um colega seu, um amigo seu cristão da igreja de Jerusalém, o recebe com os companheiros, e quando Paulo é recebido, Ágabo, é o nome do homem que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, Ágabo tira o cinto da cintura, amarra-se as mãos e os pés, se joga no chão, começa a gemer, as pessoas achavam que ele estava com diarreia, com alguma infecção intestinal, alguma coisa, e ele começa a ficar ali se contorcendo, ninguém entendeu nada, e Paulo disse, Paulo era conhecedor da lei, do Torá, Paulo então interpretou, vai dizer, eu sei o que é isso, é uma profecia mímica. Ele está dizendo que eu vou ser preso e vou ser torturado aqui em Jerusalém. E realmente se deu isso. Então, nós temos aí, em Paulo e Estevão, Emmanuel cita essa profecia de Ágabo. Fala sobre esse episódio. Então estamos diante de profecias mímicas. Profecias mímicas. Detalhe interessante que passou despercebido por muitos estudiosos e Pastorino, no seu Sabedoria do Evangelho, pesquisando, encontrou o seguinte. Quando Jesus vai de Jerusalém para Betânia e passa antes em Betfagé, que é uma aldeia perto da Betânia, Betfagé é uma cidadezinha, uma aldeiazinha. Sabe o que significa Betfagé em hebreu? Casa dos figos não maduros. Possivelmente Jesus estava fazendo um trocadilho com a região, fazendo um jogo poético com a região, um jogo de palavras como ele gostava. Ora, mas antes de entrar propriamente na interpretação da parábola, árvore é um elemento que a cultura de Israel utilizava exaustivamente para falar de coisas espirituais. Jardim do Éden, árvore. Árvore da vida, que mais tarde foi traduzido como árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida. Nós temos mais tarde o Monte das Oliveiras, em Jesus. E a gente tem uma série de expressões em que a árvore é utilizada. A árvore de Davi. A árvore de Davi era sinônimo de genealogia. Fala dessa linhagem de Davi, porque era uma cultura tribal. Daí a ideia do nome dos pais, dos avós, dos ancestrais era muito valorizado. Porque tinha que saber de que linha você descendia, de que linhagem você descendia. Isso era muito valorizado naquela cultura. Então eram linhagens. A árvore de Davi era linhagem genealógica. Olha o símbolo. Né? Ou seja, de uma coletividade. A árvore é muitas vezes utilizada como sinônimo de coletividade, de nação, de país. E grave isso porque a gente vai voltar a isso. Na literatura espírita, em alguns momentos, a palavra árvore aparece de maneira bastante semelhante. Quem leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver em algum momento
irmão X, Humberto de Campos, dizendo mais ou menos assim, que quando houve a migração de espíritos para cá, para o Brasil, para a recepção da cultura espírita aqui, dos ensinamentos espíritos aqui, para ter acolhida aqui, Humberto de Campos vai dizer que a árvore do Evangelho foi transportada para o solo do Brasil. A árvore do Evangelho. Não é à toa que é a partir da cultura judaica que surgiram sobrenomes de árvore. Fulano de Oliveira, Beltrano Pinheiro. E assim por diante. Tem um monte. Que são sobrenomes que têm a ver com árvore. Pinheiro, Oliveira e assim por diante. Então, são sobrenomes atuais que procedem, que têm heranças, que têm raízes nessa tradição da cultura israelita, da cultura judaica. Mas, eu gostaria de ler 2 textos do Antigo Testamento que faz alusão à figueira, especificamente. Quando você pega o texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 1, Miqueias diz assim, isso é Deus falando com ele, e Deus diz a ele dos seus sentimentos, entre aspas. Mais ou menos assim, ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vidima, não há caixa de uva para comer, nem figos temporãos que minha alma desejou. Ora, o que o texto está dizendo, trocando em miúdos, é que Deus desejava comer figos temporãos. Figo temporão é figo que nasce antes do tempo. Portanto, é extemporâneo, fora do tempo. Temporão, antes do tempo. Figo temporão. Que Deus queria comer, olha o comer de novo, se alimentar, e não tinha figos temporãos. Isso é interessante. É interessante. Porque ele não está falando aqui de alimentação, ele está falando de algo maior. Nós sabemos pela literatura espírita que Israel tinha uma missão espiritual. A cultura israelita tinha uma missão espiritual. Que Israel, em alguns momentos, era considerado o primogênito, o irmão mais velho. Não é à toa que a parábola do filho pródigo é interpretada por alguns autores, foi inclusive estudada aqui, se não me engano, pelo companheiro da semana passada. A parábola do filho pródigo fala de que o filho mais velho, talvez, represente a cultura de Israel. O filho que ficou próximo do pai. Estava próximo, mas estava distante. Era talvez o mais distante do que o filho mais novo, que era mais imaturo, mais inexperiente, que foi adiante. A ideia de que aqueles que estão perto, não necessariamente estão íntimos. Né? A ideia de que você pode estar numa instituição religiosa, perto de Deus, e internamente está distante. Porque aquele filho ficava colado com o pai, mas não tinha relacionamento de intimidade com o pai. Não tinha identificação, afinidade, conexão com o pai. Estava ali próximo, aparentemente obediente ao pai, mas não tinha conexão com o pai. Esse filho mais velho, que em alguns momentos o próprio Jesus se utilizou como símbolo, era Israel. Por quê? Porque os judeus receberam um patrimônio espiritual sofisticado. Tinha um patrimônio e um conhecimento das verdades espirituais acima da maioria da população da época. Comparado com a cultura espiritual do Egito, da Índia, oriental, da Grécia, ainda assim, a tradição de Israel possuía um patrimônio espiritual excepcional. Não é à toa que no livro de Oséias nós temos uma outra referência à figueira, onde Deus compara figos temporãos, novamente, aos patriarcas, aos grandes profetas. Olha o que ele diz, Oséias capítulo 9, versículo 10. Deus diz, achei Israel como uvas no deserto. Vi vossos pais, os profetas, os patriarcas, os grandes pais, como uma fruta temporã. Uma fruta que deu antes do tempo. Da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor, uma região pagã, e se consagraram a essa vergonha. E se tornaram abomináveis como aquilo que amavam. Moral da história, os patriarcas eram frutas temporãs e o povo não aproveitou. O povo não se aproveitou desse patrimônio espiritual que Deus estava enviando o tempo todo através desses profetas. Olha, esses textos de Oséias e de Miqueias, séculos antes da parábola da figueira estéril com Jesus, da maldição da figueira. Mais de 500 anos, aproximadamente.
Ou seja, quando Jesus entra na Betânia, ou melhor, quando sai da Betânia, possivelmente ali em Betfagé, que se aproxima da figueira e começa a falar aquela profecia mímica, é como se eles falassem para os apóstolos. Sabe o texto de Oséias e de Miqueias? Aquelas profecias estão se cumprindo agora. É como se ele falasse isso. Emmanuel, em A Caminho da Luz, vai dizer que de todos os exilados de Capela para a Terra, os hebreus representavam aqueles que tinham o maior patrimônio espiritual, que conheciam a ideia de Deus e de profecia, de mediunidade, de uma forma mais limpa, menos supersticiosa, menos cheia de complicação, como eram os rituais esotéricos do Egito, de iniciação, cheio de símbolo, que a linguagem era mais acessível, que a ideia da mediunidade, da elevação de pensamento, a cultura monoteísta, a ideia de um Deus só. O patrimônio espiritual dos hebreus era maior, por isso eles eram mais responsáveis. E por isso, dos 4 grupos, diz Emmanuel, os hebreus eram o grupo mais endividado. Porque se seu patrimônio espiritual era maior, o seu orgulho também era o maior de todos. Diz isso ele em A Caminho da Luz. Ou seja, Israel tinha uma missão. Daí Emmanuel vai dizer, o povo de Israel não entendeu que a Israel, que era colocada pelos profetas, era o símbolo da humanidade toda. Eles representavam aquele povo que deveria espalhar a espiritualidade para a humanidade toda. E eles não aproveitaram aquele legado. Porque toda nação tem uma missão. Todo país tem uma missão espiritual. E as missões divergem, são distintas. São diferentes, cada missão tem um papel na obra geral. Então, quando Jesus começa a falar sobre aquela figueira, é como se ele fizesse alusão a tudo isso. A toda essa tradição coletiva. A toda essa tradição até então. Como se ele fizesse alusão à fome divina. Como se ele dissesse, olha, logo mais eu vou estar em Jerusalém. Mas, figueira, ninguém coma de ti. Ou seja, não estão aproveitando o legado espiritual, porque poderia dar frutos. Os patriarcas eram frutos temporãos, figos temporãos. Ou seja, deram fruto antes do tempo. Por que antes do tempo? Porque o mundo, em geral, estava numa época de imaturidade espiritual. Genericamente falando, a cultura era muito imatura ainda. Mas os patriarcas deram fruto. E aqueles que vieram depois não aproveitaram esse legado. Essa é a ideia. Então, eu vou entrar em Jerusalém logo mais. Jerusalém como símbolo dessa tradição, mas ninguém coma de ti. Vai se tornar uma figueira seca. Essa tradição toda vai se tornar seca, ou seja, a seiva divina vai deixar de existir. A boca profética vai deixar de falar, porque não houve aproveitamento. E a profecia vai ser cantada por todo mundo, e não apenas particularmente para uma nação. É a parábola das bodas. O convite do casamento começa a ser estendido. Por quê? Porque os primeiros convidados, os judeus, não aceitaram o convite. E aí o convite começa a ser espalhado para todos. Só que aqui a gente entra na conclusão da interpretação da parábola, que é o seguinte. O que é digno de nota nessa passagem é que o problema não era que a figueira não tinha fruto. Porque não ter fruto naquela época era natural. Não ter fruto, não ter figo naquela época era natural. Mas o texto do Evangelho diz que ela tinha folhas. Ela estava cheia de folhas, mas não tinha fruto. Moral da história, era uma propaganda enganosa. Essa era a ideia daquela figueira. Porque o problema era o seguinte, estava sem estar na época de fruto. Mas se, mesmo fora da época, começa a aparecer folha, era para ter fruto. Quando começa a dar folha, é para dar fruto. Só que aquela figueira tinha folha, a exuberância da folha, mas não tinha fruto. Não dava fruto. Esse é o símbolo, porque o problema não é ter fruto. O problema é quando você tem folha e não dá fruto. Esse é o símbolo da parábola. As folhas representam toda a base, o ordenamento, toda a sustentação. Mas só as folhas conferem à figueira uma figueira de aparência. Porque a utilidade da árvore são seus frutos. Reconhece-se a árvore pelos frutos, disse ele. Aí individualizando a questão do arquétipo de árvore, né? Que quase sempre é colocado como uma nação, como uma coletividade. Aí ele individualiza. Ou seja, de outra forma, Jesus estava falando o seguinte, que há uma dimensão folha, que precisa... Porque folha, qual é o símbolo da folha? A preparação.
E a preparação é importante. O problema é quando se para na folha e não vai adiante. Quando se limita a ficar só na folha. E quando se tem folha e não se dá fruto, aí que é problema. Porque quando não se está na época, na estação, não tem problema. Mas mesmo fora da época, surgiu folhas, deveria dar frutos. Essa é a alusão de Jesus. O Espiritismo vem dizer que o espírito progride intelectual e moralmente. O progresso espiritual é feito pelas duas instâncias. E por intelectual, aqui na obra kardeciana, não entenda apenas a elaboração acadêmica, a formação intelectual, cognitiva, lógico-matemática de Piaget. Não. Progresso intelectual, na expressão de Kardec, tem a ver com a evolução do pensamento, do discernimento. Tanto é que Emmanuel, se apropriando desse tema, vai dizer amor e sabedoria. Progresso moral e progresso intelectual, na expressão kardeciana. Porque a linguagem de Kardec era uma linguagem do francês do século XIX. Daí porque você vê lá a lei do progresso, Kardec perguntar. O progresso intelectual, o progresso moral sucede ao progresso intelectual? Os espíritos respondem que o progresso moral o acompanha o progresso intelectual e decorre dele, mas não imediatamente. O que significa dizer que para progresso intelectual a gente pensa o seguinte, o despertar do discernimento, a compreensão das coisas. Esse é o progresso intelectual, referido em Livro dos Espíritos. Para haver o progresso moral, primeiro eu tenho que discernir. Então por isso que vem antes. Mas não o acompanha imediatamente, porque eu posso despertar, discernir, mas não necessariamente viver de maneira imediata. O progresso intelectual é indispensável para o moral, mas não é suficiente. Essa é a ideia que a doutrina espírita coloca. O intelectual aqui no sentido de quê? Preparação, compreensão, cultura, conhecimento, hábitos. Mas não basta tudo isso. É necessário dar frutos. É necessário produzir alguma coisa. É necessário gerar frutos com aquilo que se sabe, com aquilo que se compreende, com aquilo... Essa parábola fala de todo aquele que despertou para as verdades espirituais. Todos nós aqui. Todos nós. Na maioria dos casos, nesse estágio evolutivo em que a gente se encontra, que já despertamos para alguma noção da espiritualidade, já temos folhas. Já carregamos folhas. A questão é transformar essas folhas em frutos. Essa é a ideia da parábola. Por isso que é uma advertência grave ao judeu da época, ao irmão de raça da época. Aos hebreus na época. Porque tinham noção da espiritualidade. Por quê? Porque folha nenhuma mata a fome. É o fruto que mata a fome. Qual é? Fica parecendo os talentos que você tem, os talentos esconde e não deu fruto. O uso. Folha nenhuma mata a fome. A utilidade da árvore se traduz no fruto que mata a fome. A pergunta é, o quanto eu já estou matando a fome espiritual do meu próximo? E quando eu falo fome espiritual, não estou falando apenas... Não estou falando do discurso, da palestra, não. Porque a humanidade já está saturada de tanto discurso, de tanta palestra, de tanta oratória bonita. O quanto eu mato a fome do outro com a minha luz, com a luz que eu já carrego, com aquilo que eu já consigo irradiar. Chico Xavier não era um grande orador, e as pessoas chegavam próximas a ele e começavam a chorar por aquilo que ele irradiava. Não era apenas uma conduta que se tomava, mas era uma conduta que já havia se internalizado e já irradiava amor, irradiava sentimentos. Era já algo que já estava automatizado, o hábito espiritual, o hábito das grandes virtudes. Então as pessoas chegavam próximo a ele e se emocionavam, se sensibilizavam. Arnaldo Rocha costumava dizer que o problema de Chico não era nem ele entrar no seu psiquismo e pescar o que você estava pensando. É porque quando você estava perto dele, você sabia que ele estava dentro de você. Olha que negócio. Então, que tipo de fome a gente está matando? Com o fruto que a gente está produzindo. É essa a ideia. E também essa parábola nos ajuda a entender que há pessoas que estão ainda na folha. Que não adianta a gente esperar frutos. É necessário esperar e dar tempo ao tempo. Não adianta a gente ter muita expectativa em relação ao outro. Ah, mas ele é espírita não sei quantos anos, ele toma passe há 500 anos, ele frequenta a mediúnica há 2 encarnações. Isso tudo são folhas.
não necessariamente já se traduziram em frutos. Pode ser, mas não necessariamente. Porque isso são atividades que eu desempenho. Mas o fruto é a quantidade dessas coisas que eu já coloquei dentro de mim. É aquilo que eu já consegui internalizar. Não é o espiritismo que eu falo para fora, mas o espiritismo que eu já coloquei por dentro. É essa quantidade de fruto, essa qualidade do fruto, que a parábola está fazendo alusão. A parábola fala alusão na quantidade e na intensidade dos sentimentos que eu já desenvolvi por dentro. Nas virtudes que eu já conquistei. Porque essas virtudes se traduzem em fruto, em obra. E quando eu falo obra, não é apenas uma atitude exterior, mas são ações concretas que se traduzem em amor, em perdão, em tolerância, em afabilidade, em caridade. É necessário que eu também produza frutos. E é essa a ideia da parábola. É esse o ensinamento básico da parábola. É melhor ter 1 ou 2 frutos do que ter uma exuberância de folhas. Essa é a ideia da parábola. Essa é a ideia da mensagem. Porque eu não estou desmerecendo as folhas. As folhas são boas, são bacanas, interessantes. A árvore fica bonita com as folhas. Mas as folhas são o quê? É a cultura que se adquire, é o conhecimento, é o discurso, é a retórica, é a escrita. Porque com conhecimento, com cultura, não é que eu estou querendo desmerecer, nos ajuda a entender melhor as coisas. O problema não é isso, o problema é ficar só nisso. É não passar para a próxima fase. O fruto é a fase seguinte. Essa é a ideia desse conto. Por isso, quando eu leio Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, eu vi um depoimento de Chico que me impressionou muito. Ele disse o seguinte, perguntaram a ele sobre as lembranças de vidas passadas. E ele disse mais ou menos, de vez em quando, em recolhimento e meditação, levado por Emmanuel, ou eu mesmo caindo nos meus arquivos do inconsciente do passado, eu me vejo em cenas que se perdem na noite profunda dos séculos e sou tomado por uma grande tristeza. Quando eu olho pelos lances e a gente gosta de querer saber o que a gente foi na vida passada. Quase sempre achando que a gente foi uma pessoa importante, né? Porque não é nada agora, não vale nada, quer pelo menos ter valido alguma coisa na história. Ser alguém importante, que é uma coisa raríssima, ter sido alguém, um vulto histórico. Os terapeutas de regressão da memória, de Dina Cherminara, Helen Wamba, dizem que é raro fazer uma regressão de memória e encontrar uma personagem histórica conhecida. Quase sempre a pessoa foi camponês, etc. Mas o que a gente vê é Maria Antonieta para tudo que é lado. Eu conheço as 3 Maria Antonieta. Né? Napoleão Bonaparte, então, é o que mais tem. Ninguém foi ladrão, ninguém foi desconhecido, que ficou por aí, né, e que não foi registrado pela história, que na verdade é a grande maioria. A grande maioria foram personagens anônimos, desconhecidos e ignorados. Né? Então, ele diz que ele recuava ao passado e era tomado por uma grande tristeza. E ele conclui dizendo, só que quando eu volto à minha memória atual, eu começo a agradecer a Deus, dizendo, graças a Deus que eu já sou o que sou. Fazia a reflexão, acessava o passado, mas isso não é suficiente. O suficiente é saber onde é que eu estou e os frutos que eu posso dar. O que é que eu posso concretizar em termos de ações. Do contrário, seremos apenas, como diz Humberto de Campos no prefácio de Boa Nova, seremos apenas pessoas esclarecidas. Humberto de Campos disse isso no prefácio de Boa Nova. Há 2 tipos de pessoas. Pessoas esclarecidas e pessoas evangelizadas. E hoje, disse ele, eu quero estar no número da segunda. Porque o que tem mais é de esclarecimento. Alguém duvida? Informação. A gente tem na palma de uma mão, no smartphone. Informação é o que a gente mais tem. Esclarecimento, cultura. Mas isso não é necessariamente moralização. Não se traduz em evangelização dos sentimentos. Por essa razão, meus amigos, a parábola da figueira fala daquilo que a gente constrói por dentro. Porque o fruto é de dentro para fora. Folha, flores, galhos, ramagem. Tudo isso é interessante, mas não é suficiente. O suficiente é quando a gente transforma isso em algo que seja útil, em algo que produza para o bem. Daí o símbolo do fruto. Daí o símbolo de algo que se produz para matar a fome. Para concluir, lembro de Nosso Lar, numa conversa
de André Luiz com outra personagem da obra, quando André Luiz ainda estava naquele período de adaptação, o perispírito impregnado ainda dos hábitos e das reminiscências materiais do corpo, que ele não conseguia ainda se libertar. E aí ele visualizou aqueles espíritos apegados ainda a hábitos basais da matéria, o estômago, o repouso, o sexo. E ele foi vendo as alimentações, aspas, que se dava fluidicamente como alternativas, né? A famosa sopa de Nosso Lar, que o povo fez uma polêmica do nada por causa dessa sopa. Aquilo ali é sucedâneo, a ideoplastia, para de alguma forma causar menos sofrimento às crises de abstinência a espíritos ainda apegados à matéria. E aí, em determinado momento, diz uma personagem de Nosso Lar, André, tudo isso, no entanto, é temporário, porque o que alimenta as almas é o amor. Capítulo 18 de Nosso Lar, amor, alimento das almas. Quando chegarmos a esse estágio de vibração, dispensaremos todas essas necessidades. Porque o amor é como sendo o sol que aquece o planeta e que dá vida. O amor divino nos aquece. O dia que a gente penetrar nesse sentimento de amor, dispensaremos dessas necessidades mais imediatas. Porque o amor é que alimenta as almas e que as renova. Então, amigos, a parábola da maldição da figueira fala e nos convida a faça o bem, produza, desenvolva a cultura, realize suas atividades, mas não se esqueça de crescer por dentro. Não se esqueça que a atividade que eu desenvolvo aqui, como a minha atitude que eu desenvolvo em casa, as minhas funções que eu tenho no trabalho, ou meu encargo que eu tenho na palestra, no passe, na mediúnica, são expedientes, são pretextos, entre aspas, para que, à medida que eu faça por fora, eu construa por dentro. À medida que eu faça palestra, eu cresça fazendo o que eu faço. À medida que eu dê passe, em vez de eu ficar contabilizando o quanto as pessoas se sentiram bem com o meu passe, o quanto eu amadureci fazendo o que eu fazia. À medida em que eu recebo os espíritos em mediúnica, o quanto eu amadureci e cresci recebendo as entidades em sofrimento em mediúnica. A atividade que eu desenvolvo são convites para eu crescer por dentro e não para eu construir apenas para fora. Essa é a ideia da parábola da maldição da figueira. Muito obrigado, muita paz.